vamos iniciar hoje uma pequena viagem pelo tempo. Significa o seguinte, obviamente nós não podemos em 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, ver toda a história do judaísmo polonês. É impossível praticamente, mas vamos tentar pegar os pontos importantes e entender como cresceu a maior comunidade judaica do mundo até que isto foi transferido para os Estados Unidos. Não vamos esquecer que a Polônia, antes do nazismo, tinha 3 milhões de judeus. 3 milhões de judeus é um número grande. Se não me engano, depois da guerra, sobrou um décimo disto. 300 mil. Quer dizer, 2.700.000 judeus, mais ou menos, foram massacrados ou deportados. Como começou? De onde que veio? Como que chegaram primeiro os judeus na Polônia? De onde que vieram? Esta é a primeira pergunta que nós temos que entender. Como vieram os judeus na Europa? No ano 70 desta era comum, para ser mais preciso, no ano 68, houve a destruição do segundo templo. 500 anos antes foi a destruição do primeiro templo. O segundo templo foi destruído por Tito, filho de Vespasiano. Levou muitos judeus em galeras, em navios para Roma, acorrentados. Aquele arco de Tito era para humilhar os judeus, se abaixar, se prostrar. Já havia judeus na Babilônia já de 500 anos antes. 450 antes da era comum, uma grande parte do nosso povo foi para a Babilônia. Mesmo que 70 anos depois voltaram para Israel, com Ezra e Nehemia, português Esdras, mas só voltaram 40, 50, 60 mil máximo. Grande maioria do povo não escutou o apelo e não foram. Ficaram na Babilônia. A Babilônia caiu nas mãos dos persas. Já houve judeus no Irã da época. Se chamava Pérsia, não vamos se assustar. Acontece, de lá alguns foram para a Europa. Existem sinais que já havia comunidades judaicas na Síria e na Espanha desde o primeiro templo, desde a destruição do primeiro templo. Vamos chamar isso de primeiro exílio, do exílio da Babilônia. A grande massa de judeus na Europa chegou através de Roma. No ano 70 foram para Roma. E lá, pouco a pouco, os judeus tinham lojas, havia academias talmúdicas. No Talmud, várias vezes são mencionadas a Yeshiva em Roma. Rabbi Matia ben Heresh, por exemplo, vivia em Roma. Ele fala claramente, eu vi, na verdade, um utensílio do templo em Roma, parecia assim, assado. Havia judeus em Roma. Viveram bem. Houve algumas bulas papais que obrigavam os judeus a usar alguma roupa especial, alguma coisa amarela. Os nazistas tinham onde se inspirar, porque já são coisas antigas que existiam em Roma. Havia os guetos, primeiros guetos e assim diante. Mas havia. Quando o Império Romano caiu nas mãos dos francos, visigodos, ostrogodos, etc., judeus foram subindo para o norte da Itália, Lombardia, chegaram França e Alemanha. E isto fez as famosas comunidades judaicas na França e Alemanha. Na Idade Média, só para vocês terem uma ideia, havia judeus praticamente em toda a França. Os grandes tosafistas, que são os comentaristas do Talmud, netos de Rashi, o famoso Rabbi Shlomo Yitzhaki de Troyes, eram em todas as cidades da França. Montpellier, Grenoble, Troyes, La Champagne. Você pode enumerar, a Provence estava cheia de judeus, de comunidades judaicas. A Itália também, a Alemanha. Um dos grandes mestres do século XI e XII escreve em um dos seus livros, em vez da famosa frase que mitzion tetze Torah udvar Hashem mirushalayim, que de Tzion sai a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém, ele escreve que mibari tetze Torah udvar Hashem meotranto. Ele fala que a palavra de Deus e a Torá sai de Bari e Otranto. Bari e Otranto são cidades no sul da Itália, para mostrar quantas comunidades judaicas havia naquela época. A Europa já está cheia de judeus, mas que Europa? A Europa ocidental.
França, Inglaterra, Bélgica, Itália, a Provence, cheia. O judaísmo da Provence era fortíssimo. Os grandes adeptos de Maimônides no século XII, quem conhece a correspondência de Maimônides com os sábios de Lunel e assim diante. Nada ainda com o leste europeu. 3 assuntos vão causar uma imigração para o leste, para chegar à Polônia, à Lituânia e mais tarde à Hungria, Rússia e assim diante. 3 acontecimentos muito importantes. Eu só fiz uma introdução para entender como os judeus chegaram na Europa. Obviamente a gente podia falar do judaísmo francês ou da Itália horas e horas, desses grandes sábios maravilhosos, família de Rossi, Lampronti, vocês sábios enormes que escreveram enciclopedias que são conhecidos logados. Rabbi Menachem Azaria Mifano, uma família de cabalistas italianos. Ou na França temos outros, mas agora nós vamos falar do judaísmo polonês. Nós temos um acontecimento muito forte que se chama os cruzadores, as cruzadas. Todo mundo ouviu falar quando os reis da França, da Alemanha, da Bélgica, famoso Godefroy de Bouillon, Gottfried of Bouillon, resolve que eles querem ir para Jerusalém libertar o sepulcro das mãos dos infiéis. Já que lá, a gente sabe, Jerusalém estava abaixo do Império Otomano, só as cruzadas organizam exércitos inteiros que vão até Israel para lutar contra os infiéis. Acontece, está menos conhecido, que estes cruzadores causaram uns massacres nas comunidades judaicas por onde passavam. Talvez 100.000 judeus morreram nas suas mãos. Por onde passavam estes cruzadores, era muito comum deles juntarem os judeus e simplesmente fazer o que nós estamos acostumados mais tarde no leste europeu de pogromes. Matança, queimar a sinagoga com as pessoas vivas dentro e assim diante. Era terrível, porque os judeus também são infiéis, já que não acreditam na salvação, na libertação, etc. Não acreditam em Jesus e outras coisas, na Trindade. Os judeus são infiéis e no caminho centenas de comunidades judaicas sofreram nas mãos dos cruzadores. De acordo com os historiadores, mais ou menos 300 comunidades judaicas foram massacradas na Alemanha e na Provence. É muita coisa. Isto causou, pouco a pouco, uma imigração dos judeus que se sentiam, na verdade, ameaçados para ir, pouco a pouco, ao leste. Pela primeira vez, no ano 1096, mais ou menos, encontramos judeus indo para Lituânia e para Polônia. Esta é a primeira imigração, se salvando dos massacres dos cruzadores. Aliás, existe uma história interessante, só para uma pequena curiosidade. O famoso Godefroy de Bouillon passou pela cidade onde estava Rashi, o famoso comentarista da Torá, o exegeta mais conhecida, aquele que se explica a Torá, e está impresso em todos os 24 livros da Bíblia judaica, o Tanakh. E ele mandou chamar Rashi na sua frente. Ele perguntou para ele, como que vai ser? Rashi diz, vai ser complicado. Ele perguntou, com quanta gente vou voltar? E Rashi disse para ele, você vai voltar, você com mais 2, com 3 pessoas, não mais. Ele não gostou da resposta, obviamente. No final, nós sabemos que os cruzadores apanharam, no final, e realmente ele voltou, mas voltou com 4. E a história judaica diz que quando chegou nos portões de Troia, da cidade, uma pedra se desprendeu da muralha e caiu sobre um dos cavaleiros. E acabaram entrando 3 pessoas na cidade. Assim diz a tradição judaica, uma velha história. De qualquer jeito, a primeira imigração para o leste, em 1096, século XI, judeus começam a chegar na Polônia.